Boa noite a todos. Que a paz desse nosso amigo esteja conosco, que a gente fique bem feliz e quando sairmos daqui, que nem os nossos obsessores nos reconheçam. De tão feliz, de tão diferente que a gente vai sair daqui, combinadas? Então vamos lá. É claro que o tema da noite eu tirei desse livrinho aqui, que é maravilhoso, um manual fantástico de como viver melhor aqui na Terra. E nele, o Caminho, Verdade e Vida, na lição 86, fala sobre Jesus e os amigos. Esse livro foi escrito pela mãozinha do Chico, mas com as ideias do Emmanuel. O Emmanuel pegou temas, frases que foram escritas nos evangelhos, nas pessoas que conviveram com Jesus, nos ensinos deles, obrigada, e trouxe para nós a explicação de frases muito importantes. E a frase de hoje é assim, estava escrita lá no Evangelho de João. Ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a vida pelos seus amigos. E ele estava falando de Jesus. Jesus veio, ficou o tempo de vida encarnado aqui na Terra e desde o primeiro minuto da encarnação dele, ele já estava ensinando. Nada foi perdido, já pensou? Era precioso demais o tempo dele. Desde pequenininho ele já ensinava. Agora você imagine, se você fosse mãe de Jesus, você não ia achar estranho que o teu piazinho pequenininho já tinha ideias tão maduras? Ele já falava como adulto desde pequeno, ele já respeitava todas as regras, já era amoroso, não brigava com ninguém, não destruía carrinho de ninguém, não roubava nada de lugar nenhum. Você ia achar estranho, você já ia pensar mais evoluído que eu. Ele já ia te ensinar coisas sobre a vida, sobre as relações pessoais, sobre as discussões desde pequenininho. E assim foi. Essa preciosa vinda do Cristo não teve um desperdício de tempo, foi ensino do começo ao fim. Mas especificamente no nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre as amizades de Jesus. Como Jesus foi amigo de todos aqueles que ele encontrou. Ele foi amigo dos discípulos dele, eram 12, a gente sabe que eram mais, mas oficialmente 12 participaram do projeto de amor que ele estava instalando. E esses 12 todos receberam o benefício antes de quererem segui-lo. A gente lembra de todas as historinhas, né? A gente até se identifica com alguns dos 12. Tem pessoas que dizem, e eu concordo com isso, que esses 12 têm os 12 tipos de personalidade que nós humanos podemos ter. Então, se a gente olhar para a vidinha de cada um dos discípulos, a gente vai se enquadrar com algum, a gente vai se encaixar ali no perfil de algum, porque até essa escolha versou sobre isso, sobre a gente poder se espelhar e aprender. Tudo no Cristo era feito para que a gente continuasse aprendendo depois. Vocês já pensaram que essas histórias são com H, elas aconteceram mesmo? E aconteceram há 2000 anos atrás. Eu gosto de história, então eu gosto de ver aqueles canais que falam de história, sabe? No Discovery Channel, essas coisas aradas que falam sobre as histórias e principalmente essas histórias da vida de Jesus. Porque às vezes eu fico pensando, será mesmo que foi assim? Mas ele já era tão perfeito assim para fazer isso. E esses canais vão mostrando, vão descobrindo por A mais B que realmente a passagem dele foi algo incrível aqui na Terra. Mas voltemos aos amigos. Ele foi amigo desses discípulos e com um olhar que ele conseguia pescar algum, claro que ele já sabia quem eram os escolhidos e cada escolhido já tinha um reserva, então se falhasse aquele ali já tinha outro, porque o ensino era muito grande. Mas vamos pensar assim, em lugares comuns, era no trabalho onde eles estavam, era quando eles estavam brigando, era quando eles estavam aprontando alguma coisa. Jesus ia lá e tinha aquele olhar de saber o presente, que ele estava vendo ali, o passado e o futuro daquela criatura. Você já pensou? Jesus olha para ti e sabe tudo sobre a tua vida, as tuas existências passadas, o que tu fez, aprendeu, que tu aprontou por aí. Ele vê o teu coração hoje e vê a tua capacidade dali para frente. Era isso que ele fez com todos aqueles quem ele encontrou. E é lindo. Às vezes
em casa, assim, a gente ia fazer o evangelho no lar. Até antes, quando nós éramos católicos lá em casa, ia fazer as orações e a mãe pegava a Bíblia. O pai sempre dizia, mas eu não entendo esse Jesus. O pai nunca foi muito afeito. Dizia, um homem sai de casa e depois vai levando todos os homens, vai tirando os homens de casa também. Essas mulheres ficavam sozinhas. A ideia do meu pai, né? E hoje ele entende, conforme a gente vai estudando, a gente vai vendo, não foi bem assim. Ele não criou um projeto para tirar os homens de casa e deixar as mulheres trabalhando sozinhas, cuidando das crianças. Ele ensinava o amor. E quando a pessoa recebia o amor de verdade na vida dela, ficava louca. Já pensou? A gente vivendo aqui, quando vem no centro, a gente já fica feliz. Quando vem no centro, parece que o peso da vida sai. A gente chega aqui cansado, um monte de vezes está com dor nas costas, está com a cabeça apertada, tá? Vem aqui, ouve a palestra, parece que vai para outro plano. E vai. E deixa os problemas daqui e vai para casa feliz da vida. Daqui a um tempinho a gente já pega tudo de volta, né? Porque a gente já vai se estressando, já vai brigando, já vai catando os obsessores de volta, já vai... A vidinha é normal. Mas enquanto a gente está aqui, a gente está bem. Agora pensa em encontrar Jesus. Pensa. As pessoas que iam lá procurar o Chico Xavier, que nem é Jesus, mas é a pessoa mais alta que a gente tem notícia aqui, falando de hierarquia evolutiva, né? As pessoas diziam que quando entravam na cidade, quando estavam lá na fila esperando, nem tinham visto a carinha dele, não tinham ganhado abraço, nada. Só estava lá naquele ambiente, já se sentiam bem. Teve gente que nem chegou perto da casa do Chico e teve doença curada. A gente sabe dessas histórias assim, né? De gente que voltou e transformou a vida porque foi lá para ver o Chico. Às vezes ficou longe, imagina, era multidão todo dia. Às vezes ficou longe, não conseguiu nem chegar perto, mas voltou transformado por causa da energia do Chico. Imagina de Jesus. Imagina o que essas criaturas sentiam quando Jesus chamava pelo nome. Já pensou? Ele vinha e te chamava pelo teu nome, dizia a tua dor, ele falava. Você que perdeu um filho, você que está triste no emprego, você que sofreu uma traição, ele dizia. E no mesmo momento que ele falava, a pessoa já se sentia aliviada. Era como se ele tivesse tirado com a mão. E a pessoa já ficava sem aquele sofrimento. E a ideia já ficava boa. Porque quando a gente tem um sofrimento, a ideia fica ruim. A gente fica tão traumatizado com algo que aconteceu que a gente começa a reagir com sofrimento, com dor, com amargura. E quando Jesus falava com a pessoa, aquilo sumia. As dores que a pessoa tinha na alma, no corpo, na vida, sumia. As tristezas ficavam pequenininhas. Alguém aqui já assistiu The Chosen? Acho que é assim que fala, né? Assistiu? Quem não assistiu, assista. É tão legal. Foi feito, é uma série. São cenas de Jesus que são em capítulos. É a coisa mais fantástica do mundo que eu já assisti. E você se apaixona, porque parece mesmo que Jesus está ali, parece mesmo que é de verdade. Quem não assistiu é um convite. E tem uma cena, tem duas que me chamam muita atenção e eu adoro ficar olhando aquelas cenas que me transformam a vida. Quando ele encontra com a Madalena, a prostituta, linda, ela tinha muita coisa, todo mundo sabia que ela era poderosa e tudo mais, mas ela tinha transtorno obsessivo. O obsessor tomava conta da vida dela e acabava com tudo. E ela se transformava tanto que as pessoas deixavam ela trancada, porque ela agredia, ela ficava com a força, diziam eles que ela estava endemoniada. E todos os magistrados, o pessoal das igrejas tentavam ir lá tirar o demônio dela e ficava 10 vezes pior. E um dia, Nicodemos, que ele era o alto posto da igreja, então a pessoa mais fantástica, ele foi lá fazer uma tentativa, tentar tirar os demônios dela. Ela avançou nele e ela falou com tal propriedade, porque não era ela, os obsessores usavam a boca como um médium. E ele assustou tanto Nicodemos, e ele disse: somente um ser pode me mandar embora, e esse ser é o Filho de Deus, e você não é o Filho de Deus. Que poder que você tem? O obsessor falou com tal envergadura que Nicodemos, que era o alto cargo da igreja, tinha estudado tanto, era um coração bom, só que eles achavam assim que pelo poder eles tinham o poder divino.
mas não era. E naquele momento ele entendeu, eu não tenho poder nenhum. Quem tem poder é Deus, quem tem poder é quem ama. E somente o Filho de Deus poderia transformar esse ser. E aquilo doeu no coração dele. Ele pensou assim, nossa, tanto tempo eu estudando, eu não sirvo nem para ajudar uma pessoa. E ela morava lá onde eles chamavam de Distrito Vermelho, era onde ficavam drogados, prostitutas, só gente de má vida, assim como a gente costuma dizer. E num belo dia, Jesus vai até lá. E ele olha para ela. E ela, só naquele olhar, já sente uma transformação dentro dela. Mas ela dizia, o que tu queres aqui? Porque todo mundo, ela era prostituta, todo mundo ia procurá-la, pagava pelo sexo. E ela disse, o que tu queres aqui? Daquele jeito dela, que ela não queria mais essa vida, mas era a única que ela tinha, ela precisava se manter e coisa e tal. Só que Jesus a chama pelo nome, ninguém sabia o nome dela lá onde ela estava. E Jesus a chama pelo nome. E quando ele olha no olho dela e chama pelo nome, ela se sentiu assim, paralisada. E ela disse, você não deveria estar falando comigo, você não sabe quem eu sou. Querendo dizer assim, que lá naquela época as regras sociais eram muito rígidas, quem abraçasse uma prostituta ficava impuro. E ele veio e deu um abraço nela, e ela tentou se desvencilhar dele, pensando que ele não merecia passar pelo que ele ia passar depois, que as pessoas iam apontar o dedo para ele, dizer, você é impuro, você é impuro. Só que ela não sabia que ela estava falando com Jesus. Ela nem tinha ouvido falar desse Jesus. Ele chama pelo nome, abraça Maria, fala coisas para ela que o pai dela falava, dá aquele abraço transformador, expulsa os demônios, mas não com violência. Não é assim, saia obsessor daqui, não. Trata deles, trata dela, vê a vida dela, faz essa transformação gigante na vida de uma prostituta. E ela pensando, meu Deus, o que vai acontecer com a tua vida agora? Você melhorou a minha, mas a tua vai ficar acabada. Pensando que era um homem normal. E ele faz uma transformação tão grande na vida dela, e aquela cena me choca. Aquela cena é a mais linda que eu acho. Cada um assiste e encontra a sua, porque faz parte da sua vida. Aquela transformação da mulher obsediada, da mulher que não conseguia tocar uma vida normal, da mulher que tinha problemas de todo quanto é espécie. Ele transforma ali. E sabe o que ela diz para ele? O que eu tenho que fazer? Porque ela queria se sentir assim o tempo inteiro. Ela sabia como era ruim se passar os dias com medo, as noites com medo, sempre com obsessores, sempre ouvindo vozes, sempre traumatizada. E Jesus tirou dela, foi assim, e ela conta para todo mundo depois, ele me curou, foi ele. E eles dizem, mas como que te curaram? Se veio um monte de gente aqui e não deu jeito em você, como é que te curaram? O amor dele cura essa mulher. Então, cada um deles que foi seguindo depois, ganhou um benefício gigante desse. Antes, Jesus olhava para a vida da pessoa e transformava a dor que a pessoa tinha em um bem, transformava a vida de todos. Ele foi muito amigo, o amigo mais perfeito que alguém poderia ter. E Emmanuel coloca aqui para nós que na história da nossa civilização, que a gente tem notícia, ninguém fez mais do que ele. Ninguém conseguiu fazer mais atos de amor do que ele. E sabe o que ele ensinava para nós? Como uma regra básica de viver bem? Faça amigos. Ele dizia isso para todos eles. E aí, eu me identifico, dentre os 12 ali, eu me identifico mais com o Simão Pedro. Sabe aquele que tirou a espada, cortou a orelha do soldado, gritava com todo mundo, brigava na rua? Esse, eu me identifico assim. Eu sou bem dessas, ansiosa, assim, resolvo tudo rápido, quero que a pessoa termine de falar rápido, enfim. Me identifico com ele. Quando Jesus foi chamá-lo, a última coisa que ele queria era ouvir alguma coisa de religião, porque ele era judeu puro. E os judeus tinham milhares de milhões de regras sociais e tudo mais, era difícil conviver com judeus. E o Simão Pedro era bem desses. E aí Jesus chegou e ele não quis converter nenhuma pessoa. Ele não quis dizer, venha para a minha religião. Nada. Bem, como ele falou aqui na frente, igual o Espiritismo, não quer convencer ninguém de nada, mas quer dar a oportunidade que você conheça para ver como é bom.
E esse Simão Pedro era danado. Esse Simão Pedro fazia briga, comprava briga, gostava de brigar e gritava com todo mundo e tudo mais. E Jesus foi muito amigo dele. E quando ele descobriu que Jesus tinha curado uma prostituta, ele disse: ah, não, mas daí é o fim. Além de o homem fazer todas essas coisas pela rua, que vai curando todo mundo, a gente não consegue fazer uma viagem direito, o homem vai parando, vai lá e ainda me cura uma prostituta, é o fim. Porque Pedro era muito humano, assim como a gente talvez fizesse. Pedro tinha aquela alma que queria decidir tudo ali e agora. Ele não pensava no antes, não pensava no depois, era ali no momento. E Jesus faz uma transformação na vida desse homem que nem ele mesmo se reconhece. Nem a esposa dele reconhece ele nas reações que ele teve. E é assim com todos. Transformou a vida de todos, porque ele era muito amigo. E se nós lembrarmos bem de todas as coisas que ele fez, que estão escritas, qual foi o primeiro milagre dele, gente? Onde que ele fez a primeira coisa fantástica? Vocês lembram? O casamento. A primeira coisa que ele fez, porque ele tinha um projeto para desenvolver, que era ensinar a amar. Olha que coisa mais difícil, ainda é difícil hoje. Se a gente começa a amar as pessoas, vão dizer pra gente: ah, você é meio bocó, né? Você é bobo, isso aí nem deve ser feito. A gente ainda tem muita dificuldade de entender o amor. A gente interpreta muito mal o amor. A pessoa vai dizer: ah, tá afim de mim? Não, a pessoa está sendo amorosa. A gente nem conhece direito o amor, não sabe interpretar. E assim era pior naquela época. E Jesus transformou a vida deles com atos de amor. E como transformava a vida desses que o seguiam, transformava a das famílias também. E a pessoa via, nas famílias, imagine, as pessoas viam: meu Deus, mas como ele se transformou? Foi depois que conheceu aquele lá, o Jesus. E Jesus ia na casa de todo mundo, falava com as mães deles, transformava a vida das famílias deles, ia transformando pelo amor. E ele ensinava a todos eles: faça amigos, faça amigos, faça amigos. E como é que a gente faz amigos? Hoje, a gente tem uma falsa noção de que amigos é o número de seguidores que a gente tem no YouTube, no Instagram, é o número de likes que a gente ganha nas fotos. A gente tem uma falsa noção de amizade, sabe? Uma vez eu trabalhava lá no Rio Maina, eu não sei se eu já contei essa história aqui, ela é verídica. Um rapaz foi lá na farmácia e pediu para mim assim: ô moça, tu me dá um remédio pro meu ombro, que eu acho que eu destronquei o ombro carregando um corpo. Eu: meu Deus, tu carregou um corpo? A farmácia ficava próximo, num cemitério. E ele disse: eu estava passando na rua. Mas como é que você foi carregar um corpo? Dele: calma. Eu estava passando na rua e o coveiro me chamou, perguntando se eu não podia ajudar ele a carregar um morto, porque não tinha ninguém no velório dele. Uma pessoa que não tem ninguém no velório dele? Não tinha ninguém. Tinha só uma moça e uma senhora, e eles não conseguiram carregar. Tu não pode me ajudar a carregar? Já pensou? Do evento ali, do evento como é que é, gente? Do funeral dele ali, até levar lá onde vai ser enterrado, não tinha ninguém para ajudar o coveiro a levar o corpo. Daí pegaram esse rapaz na rua para ele ajudar a levar. Chamaram os outros lá, o motorista do caminhão que estava entregando na venda ali, foram chamando uns assim para levar lá. Eu fiquei pensando, essa história ficou na minha cabeça até hoje, faz anos isso. Claro, eu auxiliei o rapaz ali, mas a história não me saiu mais da cabeça. Uma pessoa vive uma vida aqui na Terra e não tem 6 amigos. Não tem 6 pessoas, porque o caixão tem 6 alças, né? Acho que ainda tem 6 alças, né, para levar. A pessoa não tem 6 pessoas para ajudar a levar até lá. Você passa uma vida inteira que você fez o que da tua vida, criatura? Tu não tem 6 pessoas para ir lá se despedir de você. Aí, isso dá margem para mais um. Não é que você tenha que ter muita gente no teu funeral. É para você pensar. Você está fazendo o que aqui na Terra? Está fazendo amigos ou inimigos? Quando você voltar lá para o plano espiritual,
Quando você chegar lá na sala, onde você vai se enxergar, onde você vai ver o que é que você aprontou nessa existência, vai ter coisas boas lá ou coisas ruins? Vão ter espíritos lá te recebendo bem, dizendo obrigada pelo que você fez por mim? Ou ninguém vai nem aparecer, se vai ser um desconhecido, um anônimo? O que você fez aqui na Terra? Você fez amigos? Jesus sempre dizia para os discípulos dele, porque eles saíam a caminhar e faziam as atividades deles, e de noite voltava todo mundo lá para a casa do Pedro, que era a maior casa, a mais organizada, e ele fazia um evangelho no lar lá. Ele pegava tudo que eles tinham vivido durante o dia, cada um falava um pouco e ele dava aquele ensinamento. Já pensou? Fazer evangelho no lar com Jesus? Que privilégio! Mas enfim, toda noite ele dava um ensinamento. E toda noite ele ensinava coisas sobre o amor. E para aqueles ali, eles não eram pessoas especialíssimas, evoluidíssimas. Não, era gente como a gente mesmo. E era difícil para Jesus ensinar para eles o amor. Então ele dizia, faça amigos. Você fez amigos hoje? O que você fez deixou alguém feliz? Algum ato que você fez ajudou a vida de alguém? Pense aí um segundinho. Hoje, só hoje. O que você fez ajudou alguém? A tua vida hoje te deu orgulho? O que você fez hoje foi bom para a tua evolução? Para alguém? Alguém sorriu ao se despedir de você? Alguém te ergueu a mão e disse obrigada? Alguém te sorriu com aquele olhar de gratidão? Aconteceu isso com você hoje? Se não, passe a fazê-lo amanhã. Sorria para as pessoas, auxilie de alguma forma, seja amigo de alguém. Ah, mas eu já cansei de ser bobo, de bom. Nunca se canse de ser bom. Sabe? Às vezes a gente pensa que está fazendo para a pessoa. Ah, mas eu fiz para ele. Ah, mas outro dia eu tinha feito para ele. Ah, mas a gente fica esperando retorno, né? A gente pensa assim, eu dei um presente de R$40, eu espero um presente de R$40. Ela me deu um presente de R$12, porque eu vi lá na loja que estava na promoção. A gente fica comparando, a gente fica dizendo, naquela vez que você estava com dor de barriga, eu cuidei do teu filho, agora que eu tô com enxaqueca, você não cuida do meu. A gente fica comparando as coisas que uma pessoa faz, as coisas que os amigos proporcionam. E o que Jesus ensinava, uma fórmula rápida para a gente entender como viver melhor aqui na Terra é: faça amigos. Mesmo que não tenha retorno nenhum, faça amigos. E não é só para ter os 6 braços que vão te ajudar a carregar você lá. Não é só para isso. É para que depois, porque o corpo vai ficar, né? Para carregar é só o corpo. Depois que você for, quanta gente vai pensar em você? Sabe? Sabe aquelas historinhas do André Luiz? Outra coisa que eu sempre me lembro disso. Eu esqueço de um monte de coisa, mas essas eu me lembro. O André era um médico aqui na Terra. Obviamente, o nome não era André. Então, ele só recebeu esse nome para poder escrever o livro e não falar quem era o médico famoso aqui do Brasil. Famosíssimo. Esse médico aqui no Brasil que desencarnou e quando chegou lá no plano espiritual viu a cagada que tinha feito. Tinha recebido a chance para melhorar a vida e se perdeu. Errou um monte de coisa, ficou com vergonha. E daí, como ele era muito inteligente e percebeu o erro que ele tinha feito, pediu a chance de escrever então para quem estava encarnado as coisas que ele estava vendo lá, como era realmente a vida. E aí foi aquela coleção inteira do André Luiz. Começa com o Nosso Lar, lembram? O Nosso Lar, que tem até o filme. O Nosso Lar, tem o Mensageiros, tem o Obreiros, um monte de livros que ele fez com os aprendizados dele. E lá pelas tantas, nesse primeiro livro, não, no segundo, que daí ele já começou a ajudar. Ele recebeu a chance, ele via que as pessoas iam lá para uma biblioteca, mas não era biblioteca de livro, já era computador naquela época, imagina. E já era computador. E ele via que algumas pessoas entravam numa salinha e abriam uma imagem. Imagina, gente, nem existia computador naquela época, quanto mais imagem holográfica, mas ele já via. As pessoas entravam numa salinha e viam alguém, nossa, me arrepiei inteiro, e viam alguém lá da Terra
rezando por eles, viu o pensamento que a pessoa estava falando, Jesus estava, e ele foi passando assim pelas salinhas e ele dizia, que lindo isso, alguém está rezando por ela, alguém está rezando por ela, recebendo, e o que as pessoas mandavam assim, eu queria que fulano recebesse flores, a flor materializava, e ele via aquilo e achava lindo, 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 daí ele pediu a chance para o amigo dele que estava ensinando ele, então sempre tem um mentor que ensina a gente, e esse amigo estava ensinando ele, e ele pediu, eu queria também entrar numa salinha dessa, eu posso? E o amigo dizia, quando chegar o tempo, e ele esperou, e não chegava esse tempo nunca, sabe por quê? Não tinha ninguém que fizesse oração por ele. E o amigo não queria ofendê-lo, não queria que ele ficasse triste e magoado. Quando teve uma pessoa que rezou por ele, o amigo disse, hoje chegou o dia, você pode entrar. E ele pensando que ia ser igual às outras pessoas que recebiam um monte, aparecia mais um, eles ficavam lá, ai que lindo, fulano está rezando para mim. E a pessoa recebia aqueles eflúvios de energia boa quando o outro estava rezando, sabe? Ia trocando de cor e a cabeça ia ficando colorida. Claro, ele via tudo, né? Daí ele achou que ia ser com ele assim, gente, a mensagem foi rapidíssima, uma senhorinha só, e ela falou assim, Jesus, protege o doutor André que foi tão bom para o meu marido, ponto, acabou. Essa foi a mensagem que ele recebeu. Sabe por quê? Porque ele não era bom, ele era ruim. E ele pensava assim, ele era médico. Vocês podem imaginar que a agenda de médico é lotada. Ele atendia as pessoas, ele nem queria olhar. E o que mais? A senhora já me falou isso na semana passada. A senhora lembra que a senhora já me falou? Não, eu sei, não quero. A vida dele era assim, ele atendia, ele sabia as coisas, mas não tinha aquele amor no coração, sabe? Não olhava para a pessoa, não ouvia o que ela tinha para dizer, ele não tinha tempo. Então ele foi médico para ganhar essa chance de atender as pessoas, desperdiçou tudo, porque ele fez o serviço, mas faltou o amor, faltou a atenção, faltou a amizade. Ela tá fazendo assim, claro, ele queria o dinheiro. Aquela senhorinha que rezou por ele era a única que ele atendia e ela não pagava. E sabe por que ele atendia? Porque a secretária dizia para ele, doutor André, o senhor prometeu que ia atender o marido dela, o senhor vai atender? E ele dizia, não, só se ela esperar até o final. Ai, ficava a mulher com o marido lá esperando até o final dos atendimentos. Passava uma humilhação para ser atendida, mas um dia ela rezou por ele. E ele, quando desligou a mensagem, né? 3 segundos. Desligou a mensagem. Ele olhou para o amigo e disse, só? Daí o amigo não tinha nem o que falar, né? Só falou, é o que você merece. Tipo, o amigo não falou porque ele era mais evoluído. E esses espíritos evoluídos, eles não humilham a gente. Eles deixam a gente aprender por si. E a gente vai aprender. A gente vai entrar nessas salas aí para ver o que fez. A gente vai... Será que vai ter oração para você? Será que vai ter os coraçõezinhos felizes dizendo protege ela, cuida dele, que ele receba agora flores. Gostava tanto de maracujá que receba agora. Será que vai ter para ti? Para mim não sei, né? Eu também sou farmacêutica, também atendo 1 milhão de pessoas por dia. Muitas vezes é male atendimento, muitas vezes quando eu lembro, meu Deus, eu preciso de orações depois eu faço bem. E assim vai indo, entre acertos e erros a gente vai indo. Mas pense nisso, que isso fique na tua cabeça. Jesus ensinou essa maneira mais fácil do mundo de a gente ficar feliz e a gente se acha bobo porque não recebeu a mesma coisa em troca. Me lembrei agora, é bem bobo isso, mas uma vez eu fiquei tão triste. Eu comprei um presente tão chique de amigo secreto e ganhei uma coisa tão horrorosa. Ganhei um kit de estilete. Você já pensou? Alguém comprar um kit de estilete para dar para alguma pessoa? Ai, eu me senti tão humilhada. Era isso que eu merecia naquele dia, mas eu fiquei humilhadíssima. Eu tinha comprado um perfume caro. Mas enfim, era isso que eu merecia aquele dia. Não fiz amigos o suficiente. Aqui na Terra a gente ainda usa muita moeda de troca. Vai fazendo pelo menos pela moeda de troca mesmo. Depois você aprende a não esperar mais em troca. E é isso que o Emmanuel fala aqui. Se vocês quiserem, comprem um livrinho. Esse livrinho é maravilhoso. Nessa lição 86 ele fala todos os milagres que Jesus fez. Para Dona Fulana, todos não, né? Ele fez um montão, mas esses mais famosinhos assim. Então, esse dia que ele salvou o casamento lá do casal, mas ele fez isso por causa da mãe dele, né? A mãe da noiva era amiga da Maria, mãe dele.
E a Maria estava bem feliz que ele tinha vindo para o casamento da filha. E aí, quando chegou lá pelas tantas, os convidados beberam, acabou o vinho. Porque, gente, não era assim uma festinha como é hoje. As pessoas ficavam dias na casa dos pais da noiva. E lá, quando chegou no fim do terceiro dia, o vinho ainda tinha mais 4 dias de festa e não tinha mais vinho. E aí, Maria foi atrás de Jesus e, meu filho, tu pode fazer isso? Ele, mãe, não é o momento, não é para ser aqui. E é aquele olhar de mãe que a gente não consegue resistir, né? E ela disse, por favor, por mim. Ah, mãe, claro que ele ia fazer, né? Ele foi lá, transformou, disse para os funcionários assim, traz toda a água aqui, aquelas botijonas grandes assim de barro, né? Traz a água aqui. E daí o funcionário lá olhando, meu Deus. E ele mandou servir o vinho, e aí o vinho. Os funcionários viram que era água, eles que tinham enchido as botijas d'água. E vão servir para os convidados, vão servir essa água, vai ser uma vergonha, vai ser a desmoralização dessa família. E quando os convidados começavam a tomar, ele dizia, mas é o melhor vinho do mundo. Daí Maria dá uma olhada assim, vamos dizer que Maria estava de um lado da festa e Jesus estava lá do outro. Ela dá uma olhada para ele e faz assim, ó, ela sabia que ele tinha feito e salvou o casamento. Bom, foi para a amiga dela, né? E assim ele fez para todo mundo, para os leprosos, para os que tinham câncer, para os que tinham filhos que eram lunáticos, que eles chamavam na época, para os obsedados. Ele fez, ensinando o que a gente deve fazer. Teve um dia que ele até lavou os pés dos apóstolos para que eles fossem felizes, dizendo que se eles tirassem a sujeira, mas a sujeira que ele estava falando era mental, não era só a sujeira do pé, que eles tirassem a sujeira da cabeça, dos pensamentos ruins, dos julgamentos que eles fazem, eles seriam mais felizes. E quando chegou na vez do Pedro, Pedro era exagerado, né? E aí o Pedro disse, não, Jesus, eu não quero que você lave os meus pés, porque ele dizia assim, que era uma humilhação demais para o mestre tão querido lavar o pé do discípulo. E Jesus disse, Pedro, se você não deixar eu lavar o teu pé, eu não quero mais parte contigo. Ai, não, Senhor, então em vez de lavar só meu pé, lava o meu corpo inteiro. Ele, não, também não exagera, é só o pé. Assim somos nós, pense bem, ou a gente é exagerado para um lado, ou a gente é exagerado para o outro. Pense bem, vai mais ou menos no caminho do meio. Faça o que está ao teu alcance. Não exagera. Ah, eu vou doar tudo. Não faz exagero, porque amanhã já acaba, tu já fica com raiva. Faz só um pouquinho por dia. Faz um amigo por dia. E um amigo não é só para conversar. Um amigo é aquele que te chega lá no teu serviço e pede uma coisa que é difícil. É aquela pessoa que é chata e você ouviu pela 3ª vez a mesma história. É aquele que vem sempre com um problema e você sabe, lá vem o problema ambulante e você se dispõe a ajudar mais uma vez. É aquele que te ensina uma coisa, né? Tem um amigo do outro lado, aquele que ensina você e às vezes você, por orgulho, não agradece o suficiente, sabe? Você pode fazer amigos onde você estiver, na condição que você está, em qualquer lugar. Pense nisso. E é essa a condição para você ser mais feliz. Agora, se você fica medindo milímetro a milímetro, se você fez um tanto e recebeu o mesmo tanto, você não vai conseguir ser feliz. Porque Jesus fez. Na hora que ele precisou, quem que estava lá para ajudar? Ninguém. Ele olhava naquela multidão, quando ele estava carregando lá a cruz, quando ele estava sendo julgado, ele olhava para a multidão, óbvio que ele reconhecia o leproso que ele curou, o paralítico que ele fez andar, a família que ele ajustou. Claro que estava todo mundo lá. Alguém foi ajudar ele? Ninguém. Alguém foi de boa vontade defendê-lo? Nem os 12. E isso que ele tinha falado, ele tinha feito uma janta, a Santa Ceia, e tinha contado para eles o que ia acontecer, que ele em breve não estaria mais junto deles, que eles seguissem com a proposta de ensinar a boa nova. E aí eles falam, mas que essa conversa está estranha, Jesus, tu está dizendo que tu não vai mais estar com a gente, mas nunca, mas é você que vai querer ir embora, você vai abandonar a gente, né? Daí ele dizia, não, vão acontecer algumas coisas e vocês vão ter que ser corajosos. E eles entenderam, o Pedro era rápido no raciocínio, ele entendeu, alguém vai fazer alguma coisa contra ti, mas é nunca que eu vou deixar. Daí ele diz, Pedro, você vai ser o primeiro a me negar 3 vezes. Antes do galo cantar, você já me negou 3 vezes. Ele, nunca, não vou fazer isso, nunca vou estar lá, eu vou te defender. Meu Deus do céu.
Um entregou ele, o outro se sumiu, os outros dois estavam dormindo lá em cima do monte, nem se lembraram que Jesus ia fazer. Olha, enfim, cada um deles errou mais que o outro. Então, pense nisso. Se Jesus, que só fez o bem, não recebeu de volta nem a amizade que ele tinha dado, imagine nós. Nós não fazemos só o bem, a gente faz só um pouquinho de bem no resto das cagadas, tudo que a gente apronta. Então, esse benzinho que você fizer, não cobre da pessoa. Não cobre, ai Jesus, mas eu vou lá no centro, eu ajudo, no rancho dos idosos, nas roupinhas das crianças, mas eu faço, quando tem evento eu ajudo, sempre ajudo, eu compro rifa, eu faço, e as coisas ruins acontecem para mim. Nunca meça o bem que você fez, nunca se arrependa do bem que você fez, porque você não fez para as pessoas, você fez para você mesmo, e o teu assunto é com ele. Sabe? Tem... Essas pessoas que evoluíram assim antes, elas dão umas lições que a gente fica até com vergonha. Essa irmã Dulce, católica, fez de tudo, ajudava todo mundo, meu Deus, ela era maravilhosa. A igreja nem queria ela, dizia que ela era uma vergonha, que ela devia sair da congregação, que ela só fazia, porque ela trazia todos os pobres, os estropiados, os doentes, era uma loucura, ela pedia dinheiro, ela aprontava todas, né, para ajudar esses pobres. E as pessoas dizem, mas como é que a senhora não fica com raiva das pessoas que não ajudam? Como é que a senhora não fica com raiva dessa chefia, que daí era o clero, né? Que humilha tanto a senhora, como é que a senhora não fica com raiva? Ela dizia, não, meu filho, o meu assunto não é com eles, o meu assunto é com ele. Olha só, se não é. O teu assunto não é com as pessoas. Mas eu ajudei tanto lá no meu trabalho, aí quando eu preciso não recebo de volta, não me conseguiram nem um dia de folga. Essas coisas que eu tô falando são as coisas que eu falo, tá? Na minha vida normal. Quando precisar eu fiquei contando balanço. Ajudei quando fulano faltou e eu tava aqui. Vocês nem precisaram me pedir, eu vim. Agora que eu preciso, ninguém pode me ajudar. Eu sou bem de cobrar sim. Talvez na vida de vocês cobrem também. Mas enfim... Lembre disso quando te der essa tentação de pensar essas coisas assim. Lembre disso, teu assunto não é com eles, teu assunto é com ele. E quando sanar a tua dívida, quando você resgatar os erros que você mesmo já aprontou, mas não se lembra, isso tudo passa. As humilhações passam, as traições passam, a vergonheira passa, a falta de dinheiro passa, tudo. Quando cessar o mal em você, tudo vai cessar. Você não vai mais precisar aprender a duras penas. Dá para entender assim? Faz assim para mim quem entendeu. E quem não entendeu, de verdade, em cada célula do seu ser, eu peço para o anjo guardião para ensinar. Porque às vezes é duro a gente aprender isso. Meu Deus do céu. Eu vou falar para vocês, é duro. Eu sei falar isso, mas quando é para viver na minha vida, meu Deus, é uma vergonha. Ainda bem que vocês não estão comigo durante o dia a dia para ver que eu não consigo fazer essas coisas. Eu sou de falar mal, eu sou de reclamar, eu sou de exigir os meus direitos, eu sou de comparar as coisas. É difícil, gente. Mas quando dá a tentação e quando eu me lembro, eu fico com vergonha de mim. Porque é só se lembrar, a justiça divina é perfeita. Não tem erro na tua vida. Mas eu estou sendo humilhado e nem mereço. Se você não merecesse de verdade, não estava sendo humilhado. Mas eu só perco dinheiro. Se você merecesse ganhar muito dinheiro e ter acumulado muito dinheiro, você teria muito dinheiro. É uma questão de a gente entender a lógica divina. Mas Deus quer te ver sofrendo? Claro que não. Ele não pensa nada disso, ele quer ver feliz. E Jesus veio para ensinar a gente a ser feliz e a gente quer. Não, a gente só quer ser feliz, a gente não quer fazer o que tem que ser feito. A coisa que tem que ser feita é faça amigos. Traduzindo num português bem simplesinho pra gente. Porque se for falar todas as coisas do homem de bem, sabe? Aquele discurso do homem de bem. Meu Deus, a gente já desiste no primeiro. Não inveje. Pronto, já acabou. Não blasfeme, já acabou. Não tenha raiva, acabou. Então homem de bem é muito difícil. Então pensa nisso, faça amigos. E de noite, quando você botar a tua cabecinha lá no travesseiro, ergueu o pezinho do chão, botou na cama, pensa, você fez amigo hoje? Pode ser só um. Vai ter alguém para mandar uma oraçãozinha para você?
Quando você bater a cachuletinha, alguém vai mandar um recadinho, uma florzinha, um bombom para você. Você vai ter o prazer de ter uma notícia da Terra, uma notícia boa. Que você tenha, o meu desejo que você tenha, que seja fila para falar contigo, que as pessoas queiram fazer até discurso, que quando você chegue lá no Aeróbus, tenha uma banda lá esperando você, já pensou? Um monte de gente dizendo, você chegou, que bom, já pensou? Daí quer dizer que você fez um monte de bem, fez um monte de amigos aqui na Terra. Então pense nisso, que a gente possa se lembrar que a nossa passagem aqui na Terra é rápida. Por mais que você diga é um inferno, a nossa passagem é rápida. E você vai se arrepender. Vai se arrepender do tempo que perdeu, do tanto que reclamou e não produziu, do tanto que você atrasou a tua própria evolução, das coisas que você podia ter feito e não fez por pirraça. Pois bem, não ajudo mais. Já fui tão boba para essa pessoa, não faço mais. Perdeu. Quem perde é você. Sempre quem perde é você. Não faça por pirraça. Entenda, o teu assunto não é com as pessoas encarnadas aqui. As pessoas estão vivendo a mesma coisa que você. Estão pensando a mesma coisa que você. O teu assunto, é com o divino. É acertar as contas com a justiça divina e aprender a ser feliz, criatura. Que assim seja. E antes de devolver a palavra, quero fazer um pedido para vocês. Nós dois temos um canal, no YouTube para divulgar essas palestras. Esse canal tem mais de 400 palestras, está beirando as 500 palestras que a gente faz por aí e que elas ficam postadas lá no YouTube para quem não tem condição de vir aqui. Ah, mas todo mundo tem condição. Não, tem gente que tem vergonha, tem gente que acha que a gente é macumbeiro, tem gente que não entende o que é o espiritismo, tem gente que acha um horror tudo isso, tem gente que não vem por pirraça mesmo e tem gente que está tão mal, que está pensando até em coisas bem piores que a gente não faz nem ideia. Então é para esses que a gente grava e põe lá, para que eles tenham acesso. Vai que numa hora lá o anjo dele consegue fazer ele ouvir um pedacinho de uma abençoada, de uma palestra dessa, que ele ouve um pedacinho e transforma um pedacinho da vida dele, que ele começa a se modificar. É um bem que a gente faz. Aí, quando a gente ajuda um canal desse que leva notícias do bem, a gente ganha o bem na nossa vida também. Então ajude. Entre lá nesse canal, ali tem o nome, tem 2 canais ali. Entre lá no canal, se inscreva, dê uns likes lá numas palestras, mande para alguém. Dispare, a casa pode ajudar no atendimento fraterno, para as pessoas assistirem aquilo ali. Por quê? É um jeito de a gente espalhar o bem. Porque o mal se espalha sozinho. Gente, é só postar um vídeo lá, uma desgraça, um caminhão tombou, um fogo lá não sei aonde, não sei quantos carros queimados. Você sabe o que eu estou falando. Milhares de milhões de visualizações até, e eu vejo tudo também. Então, o mal se espalha rápido. Alguém fazendo bem, alguém falando bem, alguém querendo ajudar no bem, demora. E o YouTube é uma empresa. O que ele vai ajudar mais? Aquilo que tem mais visualização. Então ajudem lá, deem mais likes, assistam, mande para as pessoas. Ah, fulana vem conversar comigo, eu não sei nem o que dizer para ela. Às vezes a gente não sabe mesmo. Às vezes a pessoa vem conversar comigo, eu não sei o que dizer. Aí eu entrego o cartãozinho do canal. Aí o anjo dela que procure lá o que ela tem que assistir. Quando ela entrar lá vai ter a palestra certa, vai ter a fala certa para ajudar no problema que ela está tendo. Ajude o canal a crescer. Não é por nós, a gente não ganha nada com ele. A gente só faz o bem, espalhando o bem, ganha benefícios na vida. E sempre que a gente faz qualquer coisa para o bem, a gente ganha benefícios na nossa vida. Que assim seja. Atrás do cartãozinho tem uma mensagem. Considere uma mensagem do teu anjo para ti. Que assim seja.